Boa tarde a todos, muito obrigado por este convite da Câmara de Comércio. É com enorme prazer que estou aqui hoje a poder falar um pouco sobre a Maersk, sobre a nossa empresa, sobre os serviços e, de alguma maneira, poder tentar ajudar também aqui as empresas que estão ou numa fase inicial de processo de exportação ou já, se calhar, a fazer exportações com regularidade, tentar trazer aqui alguma coisa de novo para que, enfim, possa trazer uma pequenita novidade ou algo que seja mais interessante também para podermos explorar. Bom, eu vou então começar aqui a partilhar o meu ecrã com a minha apresentação e vou-vos então pedir, neste caso, esta atenção para a apresentação. Carla, podes confirmar que já está? Penso que já estejam a ver a apresentação, correto? Peço desculpa que eu estava no mute, já está correto. Está? Ok, muito bem. Vamos então começar. Bom, como viram, efetivamente, a Maersk hoje em dia não é apenas uma companhia marítima, é muito mais do que uma companhia marítima e temos uma panóplia de serviços imensa, uma panóplia de serviços que, no essencial, nos permite servir um cliente desde aquilo que se chama origem até ao destino, passando por serviços bem mais simples, como um transporte puro e duro de um contentor, seja um 20, um 40, um 40HC, ou que seja, de um porto de origem, um porto aqui, por exemplo, de Lisboa até Santos, até Ningbo, até Xangai, até Bremerhaven, o que seja, ou efetivamente com uma muito maior envolvência, incluindo, por exemplo, lá está, operações de armazenagem, operações de desconsolidação, operações de consolidação, enfim, hoje em dia a Maersk é efetivamente um Global Integrator, ou seja, um operador logístico mundial que pode fazer um serviço de A a Z. É uma companhia que é, neste caso, centenária. Nós, inclusive, este ano estamos a fazer 120 anos. A companhia foi fundada em 1904, sim, e com um início muito humilde, inclusive, o próprio nome, a Moller-Maersk, dá essa indicação, com a família Maersk por detrás, e com um início muito humilde. Ao longo dos anos, a empresa foi evoluindo, sendo hoje em dia uma das maiores, garantidamente, no transporte marítimo e uma das maiores que lá está também no transporte de todo quanto seja carga, inclusive também aérea, ou carga também, muitas vezes ferroviária ou rodoviária. Numa perspectiva muito geral, nós temos hoje em dia cerca de 100 mil funcionários, estamos presentes em 130 países, temos uma gestão direta de 65 terminais, portanto, somos nós próprios, através de uma das empresas do grupo, que fazemos a gestão também desses terminais. Temos perto de 700 navios a trabalharem connosco, aqui diretamente. O nosso objetivo até 2040 é conseguirmos ter emissões zero, e se repararam neste vídeo, na última imagem que apareceu aparece uma ponte de um navio, é um dos novos navios que lançamos agora, que tem como objetivo máximo exatamente esse, é um dos navios que é o chamado Green Fuel. Portanto, a ideia é podermos, daqui a uns anos, estarmos a não ter pegada ecológica absolutamente alguma. Há aqui também um número que eu acho que é interessante salientarmos, que fala aqui nos 7 milhões de metros cúbicos de warehousing, ou seja, de distribuição e, neste caso, de armazenamento. É uma das operações que nós nos focamos muito, especificamente nestes 2 últimos anos, e que hoje em dia perfeitamente nos permite dizer que estamos como um operador logístico global. Um operador logístico que pode, lá está, não só pegar na vossa carga, trazer a vossa carga de porto a porto, ou efetivamente fazer todas as operações que existem por detrás da mesma. Passando aqui ao próximo.
Em termos de tipologia de contentores, isto eu sei que isto será enfim, um pouco básico, mas se calhar é algo sempre importante referir. Nós temos estes contentores todos na nossa, vamos lá, na nossa frota, no nosso pool de contentores. Começando nos 20 pés, nos 40 pés ou nos 40 HC, portanto, um 20 pés é um contentor dos mais pequenos, o 40, lá está, será aqui o dobro de capacidade. Um 40 HC é um contentor que tem um pouco mais de altura, permite que se consiga fazer um transporte de carga um pouco mais volumosa. Temos também contentores de 45 pés. 45 pés surge como, inclusive, vamos lá, uma substituição direta da carga que se fazia transportando através de um caminhão-tipo, portanto, as tais 33 Europaletes. O contentor 45 pés é com esse efeito. Temos contentores refrigerados de 20 pés, de 40 pés. Temos os chamados contentores open top, que vêm aqui no canto superior direito. Portanto, aquela parte que está aqui em cima, a azul mais escuro, é uma lona. É um contentor que é usado... Tipicamente aqui estamos a falar de contentores para uma maior facilidade na descarga, de carga que naturalmente não seja tão fácil de transportar aqui pelas portas frontais. Temos também os contentores open top, 40 pés, que basicamente será o dobro disto. E temos ainda os flat racks. O flat rack é isto que vem aqui no canto inferior direito. Portanto, é basicamente um espaço para um contentor, sem qualquer tipo de portas, sem qualquer tipo aqui de paredes laterais ou parte superior, e que permite muitas vezes aqui o transporte de mercadoria que normalmente não conseguiríamos enquadrar num contentor. Isto, de forma muito, muito resumida, é aquilo que nós temos. A Maersk, lá está, hoje em dia, tal como eu tinha dito há pouco, não é única e exclusivamente só uma companhia marítima, é muito mais do que isso, mas aqui o que nós temos será o nosso essencial e será basicamente aqui os equipamentos a serem utilizados. Em termos de presença mundial, como tinha referido há pouco, a Maersk está presente em 130 países, portanto não estamos presentes apenas em meia dúzia deles, em muitos mais. No que toca aqui, efetivamente, e sendo assertivo, à parte da exportação, nós podemos fazer exportação a partir de 3 portos. O Porto de Leixões, o Porto de Lisboa e o Porto de Sines. Portanto, há outras operadoras aqui em Portugal que utilizam portos como, por exemplo, Setúbal. Nós não o fazemos, nós utilizamos apenas Portos de Leixões, Portos de Lisboa e Porto de Sines. Inclusive, sendo que este Porto de Sines também faz parte aqui de uma parceria que nós temos com outra companhia marítima e que muito em breve, provavelmente, esta operação ou esta opção deixará também de existir. E a partir destes 3 portos conseguimos servir literalmente todo o mundo. Aqui a questão relativamente aos Incoterms, que eu acho que era importante, se calhar numa fase também aqui inicial, podermos abordar, porque é algo que empresas exportadoras poderão ter pouca informação sobre ele, e eu sei, inclusive, também que aqui que a Câmara de Comércio faz muitas vezes estas formações em Incoterms. Existem aqui, basicamente, estes 8 Incoterms, que são para todos os tipos de transporte, falando no X-Works, num Free Carrier, num CPT, ou seja, num CIF. Isto são os Incoterms e quais as responsabilidades do expedidor, neste caso da empresa exportadora, e quais é que serão as responsabilidades da empresa, neste caso recebedora da carga, também como nós chamamos o consignee. Normalmente, quando estamos a falar numa situação de exportação, estamos a falar ou numa situação de X-Works, em Incoterms, ou seja, disponibilização da carga nas instalações da vossa fábrica, das vossas instalações, ou podemos estar a falar, por exemplo, num FOB. O que é um FOB? É um free on board. Um free on board que é a colocação da vossa mercadoria no terminal de saída. Dando aqui, se calhar, um bocadinho mais de detalhe, temos aqui também isto é apenas as regras que são utilizadas para transportes marítimos e transportes com inland waterway, ou seja, transportes com barcaças, neste caso aqui exclusivo em Portugal, nós não temos naturalmente, porque sai tudo através do Porto de Lisboa, Leixões ou de Sines. Temos então estes quatro Incoterms. O Free Alongside Ship raramente é utilizado, este Incoterm. Os mais comuns que lá está então serão aqui o Free On Board e o CIF. Quando estamos a falar, lá está, de carga que é, e aqui podem ver quais é que são as responsabilidades do seller. O seller é quem é o exportador e o buyer é quem será o vosso cliente. Isto é, o Free On Board é a colocação da carga aqui no terminal de saída, sendo toda a responsabilidade deste transporte, então, transporte, documentação por aí fora, a cargo do exportador. Temos aqui também o CIF. O CIF é o quê? É a colocação da carga não só no terminal, como depois também aqui o transporte marítimo, até ao terminal de destino. A partir deste momento, chega ao terminal de destino, já estamos a falar então na responsabilidade por parte do
vosso cliente, o vosso comprador da mercadoria. Eu não quero abordar muito mais estes temas. Eu acho que aqui a Câmara de Comércio tem certamente diversas formações que são dadas sobre este tema, mas no essencial temos aqui os Incoterms que são prática corrente no comércio internacional, neste caso, lá está, na exportação também. Bom, dito isto, a Maersk hoje em dia tem diversas maneiras de abordar o negócio, tem diversas maneiras de poder facilitar estes transportes internacionais, estas exportações. O que aconselho sempre é uma procura, uma análise rápida através do nosso site, o maersk.com, onde todas as opções de transporte saem automaticamente para qualquer cliente. Basta fazer um pequeno registro. Esse registro não pede nada mais do que, enfim, a identificação da vossa empresa, e a partir dessa identificação da vossa empresa podem, aqui nesta parte onde diz Prices, fazer todas as simulações. Se me permitem, eu gostaria só de fazer aqui uma simulação muito, muito rápida de como é que funciona aqui esta nossa plataforma. Eu vou só aqui entrar. Esta é uma sessão live mesmo do maersk.com, e para poderem fazer essa tal simulação e verem que schedule, ou seja, que agenda é que existe, que preços é que existem, basta colocar então aqui no Book, ou então on Prices, é indiferente, mas podemos ir aqui para o Book, podemos ir pela parte de Ocean Transport Containers, ou seja, o transporte marítimo de contentores, e aqui fazemos o quê? Fazemos a identificação de onde é que vai, para onde é que vai. Vamos imaginar, inclusive, que seria um exportador de, vamos dizer, de Santarém, ou seja, permite que se faça o transporte todo a partir da vossa fábrica. Santarém, Portugal, escolhemos, e podemos então, sendo, por exemplo, imaginamos aqui uma situação que seria uma carga, sairia do vosso armazém, da vossa fábrica, iria para um porto final. Vamos colocar Santos, Brasil. Santos, São Paulo, Brasil. Aqui identificamos que é SD, ou seja, querem que seja a Maersk a fazer a recolha do contentor nas vossas instalações, e aqui a carga ficará então no Porto de São Paulo. O que é que vamos dizer? Vamos expedir, vamos pôr aqui uma informação muito genérica, vamos pôr um glassware, vamos dizer que o contentor seria um contentor de 40 pés, um I, portanto o I-Cube, aquele que tem maior capacidade, e que a carga seria com um peso total de 18 toneladas. Fazemos a identificação de quem é que está a fazer aqui o embarque por aí fora, e podemos ir aqui à calendarização, ver que saídas é que temos e que valores é que temos. Muito bem. Automaticamente, eu volto a referir, isto é uma sessão live, portanto não é uma sessão de demonstração. Tudo isto que está aqui a aparecer é algo que vos pode aparecer se fizerem agora, por exemplo, o registro, ou se já tiverem o registro e forem fazer esta mesma simulação. Portanto, não há valores que sejam distintos daquilo que está a aparecer aqui. Teríamos então que saídas. A próxima saída seria a 14 de junho, sendo que chegaria depois, e aqui em cima, nesta primeira linha, podem ver, seria a 14 de junho, chegaria a 4 de julho a Santos. Temos aqui o transit time, são 20 dias, e aqui teríamos o valor que seria cobrado. Como é que este valor, então, depois está distribuído? Estes $1.023 não correspondem ao valor final. E como é que eu explico isto? Muito simples. No valor final que normalmente nos aparece aqui, nós agregamos todas as despesas, sejam as despesas de origem ou sejam as despesas de destino. O essencial é que um exportador, estando a fazer uma exportação de Santarém até Santos, só terá a seu cargo o quê? Esta primeira parte, que são os custos de frete e os custos de origem. Portanto, teríamos aqui $268 mais 42 euros. Resumidamente, se calhar vamos estar aqui a falar na ordem dos 300 euros de custos de frete. E depois temos aqui os custos de origem, que serão 8 euros por contentor, mais neste caso, é uma sobretaxa de exportação aplicada à caminhonagem. A caminhonagem em si seria, neste caso, 253 euros, mais estes 8 euros que estão aqui. E o custo de documentação, ou seja, a chamada emissão do BL, teríamos aqui mais 50 euros pela totalidade do embarque. Portanto, no essencial, podemos arredondar isto a sensivelmente 300 mais a ordem de 300 aqui, 300 e pouco, portanto, 600 e poucos euros seria o custo total e não estes 1.023. Nós, por uma questão de transparência, inclusive, também indicamos sempre quais é que são os custos de destino, embora estes custos de destino não vos sejam aplicados. Okay? E até mesmo lá está novamente uma questão de transparência, quando estão a fazer a venda ao vosso cliente, dizem, ok, muito bem, nós vamos enviar isto pela Maersk, vai sair daqui no dia 14 de junho, chega aí no dia 4 de julho, e aí já no destino
vocês terão estes devidos custos a vos serem aplicados. Ou seja, isto em reais, isto sensivelmente, portanto, 1.200 reais dá mais ou menos qualquer coisa como a ordem dos 200 e qualquer coisa euros. Portanto, isto, se calhar arredondado, estaremos aqui a falar na ordem talvez dos 300 euros mais coisa, menos coisa. Mas estes custos são sempre, lá está, debitados ao vosso cliente no destino. Dito isto, a plataforma é um verdadeiro mundo, permite, enfim, fazer uma multiplicidade de serviços. Aqui vimos, por exemplo, a parte dos contentores. Nós também temos, e se repararam aqui no vídeo, nós também temos serviço de carga aérea, onde inclusive aqui também podem fazer simulações e, dadas essas cotações, podem automaticamente aprovar o serviço. E também hoje em dia, através da plataforma, podemos fazer carga de grupagem marítima, ou seja, carga que não seja o suficiente para encher um contentor, 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, 3 metros cúbicos, o que seja, e que aqui também podem fazer essa mesma simulação. O processo será muito similar, colocarão aqui de onde vai, para onde vai, escolhem os tipos de pacotes, a mercadoria que está a enviar e automaticamente aqui também vos devolveremos com um custo associado ao serviço. Bom, dito isto, eu agradeço novamente a oportunidade que foi dada. Eu volto aqui só à apresentação. Agradeço a oportunidade que foi dada. Vou colocar aqui também os meus contactos. O que seja necessário, estamos à vossa inteira disposição e temos todo o interesse em capitalizar todas as vossas exportações, todo o vosso negócio e podermos, enfim, fazer crescer também este país. Muito obrigado. Obrigada, Nuno, pela intervenção. É sempre bom estarmos updated com estes temas. E eu, se calhar, passava, porque estamos em cima mesmo da hora, portanto, foi perfeito em termos de timing também, ao Dr. José Rijo. Ora, boa tarde a todos também. Queria começar naturalmente por agradecer este convite muito amável que me foi dirigido pela Câmara de Comércio. Ora, eu estava aqui a ver se encontrava os meus slides. Dê-me só mais um bocadinho. Cá estão eles. Creio que estão a ser já visualizados, correto? Não está, mas deve estar a abrir. Perfeito, agora já. Agora está, não está? Exatamente. Muito bem, portanto, queria renovar esse agradecimento à Câmara de Comércio e Indústria de Portugal por este amável convite que me dirigiu para estar aqui hoje, neste telegráfico seminário, nesta telegráfica conferência. O tema que eu vou aqui abordar de uma forma muito, muito sintética prende-se com a problemática da certificação de origem de mercadorias de exportação, fundamentalmente isso. Este é um tema muito vasto, denso, profundo, com muitas variáveis, também com muita polémica à mistura, muita controvérsia, alguma litigância com as alfândegas, muitas vezes. E, portanto, o que eu vou aqui, nestes breves 15 minutos, é, no fundo, traçar muito en passant aquilo que são os highlights deste assunto. Ora, o que está aqui em causa é, no fundo, a certificação de origens. E porquê é que as mercadorias, a origem das mercadorias pode e deve ser certificada? Fundamentalmente por uma razão muito simples. Consoante o país de origem das mercadorias, o tratamento pau-pau que as alfândegas dão por esse mundo fora, em todos os países, varia no que diz respeito à aplicação de taxas aduaneiras, de taxas anti-dumping, de medidas restritivas à importação, por exemplo, fixação de contingentes, cotas, em limite até, por exemplo, medidas proibitivas, não é? Os chamados obstáculos técnicos ao comércio. Veja-se, por exemplo, o que muito recentemente acontece com muitas mercadorias de origem russa, em que há uma determinação que simplesmente proíbe a sua importação, como proíbe também a exportação para esse mesmo território. E, portanto, o facto do produto ser originário do país A ou do país B faz toda a diferença no comércio internacional.
Nós temos duas modalidades de origem das mercadorias, a chamada origem não preferencial e a origem preferencial, que eu, enfim, aproveitarei este bocadinho de tempo para, no fundo, traçar aqui aquilo que são os caracteres essenciais de cada uma dessas modalidades. Antes disso, porém, era importante fazer aqui uma distinção entre aquilo que é o conceito de origem das mercadorias, aquilo que eu hoje pretendo aqui tratar, e outras figuras afins, isto é, outros conceitos que com a origem das mercadorias podem apresentar algumas similitudes. Similitudes sim, mas que, não obstante, são conceitos radicalmente diferentes. O primeiro deles prende-se, por exemplo, com a questão da procedência das mercadorias. Nós, quando falamos em procedência das mercadorias, estamos a falar, basicamente, do trajeto, do transporte. Acabamos agora mesmo de ouvir uma muito interessante intervenção do Nuno Teixeira sobre o transporte de mercadorias, no caso da Maersk. Ele falava mercadorias carregadas por um expedidor com destino a um importador, a um adquirente final. E, portanto, quando se aplica ao termo procedência, nós estamos a falar, isto é um conceito material, é um conceito físico. No fundo, estamos a indicar o local onde as mercadorias são carregadas. Coisa diferente é o conceito de origem de mercadorias, que esse já tem a ver com processos de fabrico. Também uma outra diferença muito relevante e nem sempre muito nítida é a diferença entre aquilo que nós designamos por indicações de lugar ou proveniência e o conceito de origem das mercadorias. Aquilo que vulgarmente designamos pelo made in. O made in, contrariamente ao que por vezes possa pensar, não identifica a origem das mercadorias. Identifica o lugar onde elas foram produzidas. E tem uma finalidade, até, ao contrário do conceito de origem das mercadorias, uma finalidade de proteção do consumidor. Quando vamos a uma loja e queremos adquirir um par de sapatos que diz Made in Itália, isto, no nosso subconsciente, provoca uma mensagem que é, enfim, todos nós temos uma ideia que a Itália é um prestigiado produtor de calçado e, provavelmente, enquanto consumidores, ao percebermos que aquele par de sapatos foi produzido em Itália, somos tentados, eventualmente, a gastar mais uns euros a adquirir aquele par de sapatos. Vontade essa que já não teremos se, porventura, o made in for de um outro país. Enfim, não vou agora aqui por uma questão de elegância ser comparações, mas de um outro país que não tem qualquer prestígio nesta atividade. E, portanto, o conceito de origem tem a ver com o processo de fabrico. Se, de facto, esse processo de fabrico foi ou não suscetível de que as mercadorias pudessem adquirir esse caráter originário. E, finalmente, também uma distinção com o conceito de livre prática. A livre prática é um estatuto que as mercadorias adquirem quando são importadas na União Europeia e que as permitem circular livremente no espaço europeu. Mas, ainda assim, elas conservam, ou normalmente conservam, a sua origem inicial e, portanto, não alteram esse conceito. Ora, dando aqui uma vista muito rápida entre a distinção entre origem não preferencial e origem preferencial, o que é que distingue estes dois conceitos, estas duas modalidades? Nós estaremos perante regras de origem preferencial sempre que o negócio que temos em vista se desenvolve entre dois atores, um vendedor e um comprador, que estão localizados em territórios entre os quais foram celebrados acordos comerciais. E, portanto, se houve ali uma decisão política, económica, de celebrar um acordo comercial com um determinado país, vejamos o exemplo mais recente do acordo comercial que a União Europeia celebrou com a Nova Zelândia, que entrou em vigor há um mês. A partir de 1 de maio do corrente ano 2024, quem exportar para a Nova Zelândia sabe que os produtos originários da União Europeia, e designadamente os portugueses, serão tratados na Nova Zelândia preferencialmente, isto é, com isenção de taxas aduaneiras. Porquê? Porque a União Europeia e a Nova Zelândia, por razões políticas e económicas, acharam por bem celebrar esta coisa. E, portanto, as regras de origem que se vão aqui aplicar para que os nossos exportadores possam validamente aferir se os seus produtos cumprem com essas exigências são as regras de origem que estão previstas no acordo comercial entre a União Europeia e a Nova Zelândia. Diferentemente, temos negócios que se desenvolvem entre protagonistas que não estão localizados em territórios entre os quais hajam sido celebrados acordos comerciais. Por exemplo, uma exportação para os Estados Unidos, nós não temos qualquer acordo comercial com os Estados Unidos, as regras de origem que se devem aqui aplicar são as regras de origem não preferenciais. E essas regras são diferentes. No que diz respeito à origem não preferencial,
nós temos, enfim, o conceito dos chamados produtos inteiramente obtidos, são aqueles produtos cuja identificação da origem dos bens não suscita dificuldades maior. É o que acontece, por exemplo, com os produtos do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal. Ninguém tem dúvida que as vaquinhas que pastam nos pratos portugueses, se forem exportadas, têm origem portuguesa, assim como os minérios capturados no subsolo português, que são de origem europeia, origem União Europeia, origem portuguesa, e, portanto, em relação a estes produtos não se levanta um problema de grande complexidade. Onde, de facto, este tema adquire a sua complexidade, eu diria, é quando, no processo de fabrico de uma determinada mercadoria, são utilizados componentes de diversas origens. E aqui é que as dificuldades começam a surgir. Ora, em sede de origem não preferencial, nós temos uma regra chave, uma regra standard, que é chamada regra da transformação substancial. É uma regra que, no fundo, está radicada num conceito indeterminado, porque isto muitas vezes não é fácil descodificar-se esta regra. O que ela diz, fundamentalmente, é que o produto será originário do país onde teve lugar a última transformação substancial. A lei não define transformação substancial em lado algum. O que nós aqui podemos utilizar é uma tentativa de definição dada por um Tribunal de Justiça da União Europeia há mais de 40 anos, e é com isso que estamos a viver durante este período todo. O Tribunal de Justiça veio dizer que estaremos perante uma transformação substancial quando o produto obtido na sequência de um processo de fabrico apresenta especificações, características técnicas, físicas, químicas diferentes daquelas que caracterizavam as matérias-primas ou os componentes que estiveram na base do seu processo de fabrico. Portanto, é uma aproximação daquilo que poderá ser o conceito de transformação substancial. Isto é assim porque os países não chegam a acordo na Organização Mundial de Comércio no sentido de definirem regras claras e previsíveis, como já acontece na origem preferencial, como iremos ver de seguida. E, portanto, continuamos a viver com esta dificuldade. O Tribunal diz ainda que haverá transformação substancial quando há uma distinção real e objetiva entre os produtos que estiveram na base do processo de fabrico de um determinado artefacto final. E, portanto, é com esta regra que vivemos, nem sempre fácil de determinar. Em relação a um conjunto mais reduzido de mercadorias, e no que diz respeito à União Europeia, existem já, a regra da transformação substancial está já materializada em regras mais intuitivas, mais práticas e mais previsíveis. O conjunto dessas mercadorias figura no anexo 2201 do ato delegado do Código Aduaneiro da União. Enfim, para quem tiver aqui alguma experiência na área aduaneira sabe o que eu estou a falar. Portanto, é um normativo legal da União Europeia, onde consta este anexo que identifica um conjunto de mercadorias, ainda assim um conjunto relativamente reduzido, em que a regra de transformação substancial está concretizada em regras mais claras, mais objetivas. Existe ainda um outro critério, um outro requisito importante para que os produtos obtenham origem, que é o facto das operações que estão subjacentes ao seu processo de fabrico serem economicamente justificadas. Isto é um tema que durante muitos anos esteve apagado, enfim, não havia tema, mas que há 2 ou 3 anos, com uma decisão também do Tribunal de Justiça da União Europeia a respeito das exportações de motas Harley-Davidson dos Estados Unidos para a União Europeia. Sucintamente eu conto, quando o Trump tomou posse, adotou direitos aduaneiros de 25% em relação às mercadorias originais da União Europeia. A União Europeia retaliou na mesma medida e a Harley-Davidson percebeu que a exportação das suas motas para o continente europeu passava a ter uma taxa de 25%, a crescer aos 6% que já existia. O que é que a Harley-Davidson fez? Deslocou a sua produção para uma fábrica na Tailândia, que aliás já existia, e passou a fornecer à União Europeia a partir da fábrica da Tailândia com origem tailandesa. E, portanto, de forma a escapar aos 25% dos direitos aduaneiros. As importações ocorreram na Bélgica, sem problema nenhum. A Comissão Europeia, quando soube disto, enviou uma comunicação às alfândegas belgas a dizer: não pode ser, isto não é uma operação economicamente justificada. Esta produção só foi deslocalizada dos Estados Unidos para a Tailândia única e exclusivamente com o objetivo de contornar medidas de política comercial adotadas pela União Europeia. Isto não é aceitável e obrigou a que
as alfândegas belgas cobrassem direitos aos importadores das moedas. A Harley-Davidson na Europa não se conformou, recorreu dessa decisão, suscitou inclusivamente a nulidade da decisão da Comissão Europeia. Em primeira instância perdeu e, nem de propósito, na sexta-feira vinha saber que a Harley-Davidson recorreu para uma segunda instância, para o Tribunal de Justiça, e que o advogado-geral, uma advogada-geral, que é quem, no fundo, faz uma primeira avaliação dos factos e produz uma opinião, embora não seja vinculativa para a decisão do Tribunal de Justiça, segundo essa decisão, ou segundo o pensamento dessa advogada-geral, a primeira decisão estaria errada e, portanto, o Tribunal de Justiça deverá corrigir e, portanto, deverá considerar as operações economicamente justificadas. Enfim, não temos tempo aqui para descascar este acórdão, que é muito interessante, mas só deixar aqui esta nota. Já não é só o problema da transformação substancial, hoje temos também que levar em linha de conta este conceito de operação economicamente justificada. No que concerne à origem preferencial, nós temos também os produtos inteiramente obtidos, portanto não me vou repetir, é exatamente o que disse há bocadinho, mas ao contrário de transformação substancial, temos um outro conceito que se chama transformação suficiente. Parece a mesma coisa, mas não é exatamente a mesma coisa. Na origem preferencial, e felizmente para as nossas empresas, as regras de obtenção de caráter originário são claras e são objetivas. E são de três tipologias, que importa aqui dar nota. A primeira é a chamada regra da mudança da posição pautal. Isto é, há determinado tipo de produtos que os nossos exportadores fabricam, produzem e que, para adquirirem o Estatuto de Origem da União Europeia, tem que se verificar este requisito. Isto é, a posição pautal do produto final tem que ser diferente da posição pautal dos componentes, das partes separadas que estiveram na base do seu processo de fabrico. Portanto, ao alterar a mudança da posição pautal, a lei vem entender que a origem foi adquirida. As mercadorias, há três tipos de regras e, portanto, há mercadorias em que é esta a regra que se coloca, noutras não, porque temos sempre que aferir caso a caso e em cada acordo comercial, porque elas podem variar consoante os acordos comerciais. Depois temos uma segunda categoria de regras, que são as regras de transformação ou complemento de fabrico. O que é que significa aqui? Neste caso, os acordos comerciais, eles próprios definem qual é o processo de fabrico a que os componentes se devem submeter para que os bens adquiram origem preferencial. O exemplo de escola que sempre damos aqui é o que acontece com a confecção, com o vestuário. Uma exportação, por exemplo, de casacos a partir de Portugal, aquilo que está previsto nas regras de origem, de um modo geral, é que se cumpram dois requisitos, que é o tecido com que é feita essa confecção de casacos tem que ser originário da União Europeia ou então tem que ter sido objeto de uma operação de tecelagem na União Europeia. E, portanto, duas operações, tecelagem mais confecção, e temos origem. Portanto, neste caso, no vestuário e noutro tipo de mercadorias, por exemplo, na área também das bijuterias, também há regras similares, o que os acordos comerciais definem é um processo concreto de fabrico. E, portanto, só mediante a observância desse processo de fabrico é que os produtos adquirem origem. E depois, finalmente, uma terceira categoria, porventura aquela que tem mais, enfim, que surge mais vezes, que é chamada regra de valor acrescentado. Ou seja, há um conjunto muito vasto de mercadorias que, para adquirirem a sua origem, no preço final à saída da fábrica, só podem ser incorporados componentes originários de países não UE, portanto, os chamados países terceiros, não originários da União Europeia, até uma determinada percentagem. 40%, 45%, 50%, consoante os casos. Portanto, aqui o critério é um critério aritmético, ou seja, há um limite percentual que permite ainda a incorporação de produtos não originários da União Europeia, sem prejuízo do produto final continuar a ser originário. E, portanto, como veem, as regras não têm nada a ver com o conceito de transformação preferencial, de transformação substancial, peço desculpa, que se aplica na origem não preferencial. Finalmente, para concluir, creio que este é o meu último slide, só uma também muito, muito breve
abordagem à certificação de origem propriamente dita. Quem é que, na prática, pode emitir certificados de origem? No caso da origem não preferencial, o que está aqui, fundamentalmente, eu diria, em exclusivo, são os certificados de origem emitidos pelas câmaras de comércio e pelas associações comerciais. Estamos hoje, aliás, o nosso anfitrião é um bom exemplo de uma entidade portuguesa que tem competência legal para a emissão deste tipo de certificados e, portanto, é por excelência uma entidade que emite estes certificados a pedido dos exportadores. Já no que concerne à origem preferencial, as modalidades de certificação são mais vastas e diferentes. Temos, desde logo, em primeiro lugar, os certificados Euro 1, e cabe aqui um pedido de desculpa, porque eu sei que os slides que estão aí, o 1 não aparece, eu já emendei o meu exemplar, portanto peço, enfim, que me perdoem esse lapso e considerem certificados Euro 1, não apenas Euro, como está. É o modelo clássico, mais antigo, convencional de certificação de origem e que se aplica ainda na esmagadora maioria dos acordos comerciais, em particular os mais antigos. Modernamente, os acordos mais recentes têm havido uma evolução muito simpática, muito agradável das diferentes modalidades de certificação de origem, que hoje podem ser através de declarações ou atestados nas próprias faturas dos exportadores, designadamente no caso das mercadorias não terem um valor superior a 6 mil euros. Se já tiverem um valor superior a 6 mil euros, então o exportador deve, consoante o acordo comercial em causa, obter o estatuto de exportador autorizado nos casos e exportador registado noutros casos. Isto é um bocado confuso, na verdade. São duas terminologias que parecem muito semelhantes, mas não são a mesma coisa, são muito diferentes. Embora na prática sirvam para o mesmo, que é atestar o caráter originário das mercadorias e sempre com o tal limite dos 6 mil euros. Portanto, até 6 mil euros qualquer exportador pode fazer a declaração de origem na fatura. Acima de 6 mil euros só com este estatuto. Este estatuto é, já agora, outorgado, emitido pela nossa autoridade tributária e aduaneira, concretamente pela Direção de Serviços de Tributação Aduaneira, que funciona no âmbito da nossa AT, na sua sede, no Terreiro do Paço. Os acordos comerciais mais recentes, como eu dizia, estão já claramente a deixar ficar de lado os Euro 1, portanto, isto com o Reino Unido, o Vietnã, Singapura, Canadá, Japão, os que se celebraram nos últimos 10 anos, a Nova Zelândia, o mais recente, já não há Euro 1, portanto, há uma evolução que me parece bastante interessante. E há, por fim, uma modalidade, esta sim muito recente, surgiu há 2 anos ou 3 com o acordo com o Japão, também existe no acordo com o Reino Unido e existe agora também no acordo com a Nova Zelândia, que é o conhecimento do importador. Isto é, o próprio importador, se tiver inequivocamente provas, demonstrações cabais que as mercadorias que está a receber, que foram expedidas pelo seu fornecedor, são originárias daquele país, ele próprio pode atestar a origem no ato da importação das mercadorias. Claro que, prudentemente, só deve fazer se tiver a certeza absoluta que as regras foram cumpridas. É uma modalidade muito recente, relativamente muito nova, como digo, foi introduzida no acordo com o Japão e agora manteve-se nos acordos mais recentes, designadamente Reino Unido e Nova Zelândia. E bom, era isto que eu tinha aqui para partilhar. Muito obrigado pela vossa disponibilidade e, sendo o caso, terei todo o gosto a responder algumas perguntas. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada, Dr. José Rios, também por esta intervenção e temas tão vastos e tão interessantes e tão complexos e que teríamos aqui, não temos é o tempo, mas noutra oportunidade, aliás, nós até vamos passar aqui à questão que temos aqui algumas questões e até vou passar aqui ao colega André Costa, que teve um bocadinho aqui a manipulizar essa situação para ver se nós conseguimos ainda responder, não fugindo aqui muito ao nosso timing. Eu vou pedir aqui ao André para entrar. Muito boa tarde. As questões colocadas têm sido respondidas pelo Nuno, mas temos aqui uma da senhora Paula Pedreiras. Boa tarde. Tenho neste momento em curso um pedido de cotação FOB para um contentor de 40 polegadas para Angola. Pode apresentar a cotação? Não sei se o Nuno quer responder. Eu sugeriria o seguinte, se possível, se me puder passar um e-mail muito simples, é nuno.teixeira@maes.com. Tenho o maior prazer em dar essa resposta. Está no mute. Estou no mute ou estou a falar? Estão a ouvir? Sim.
nuno.teixeira@maersk.com. Por favor, todos esses pedidos, todas essas questões, dúvidas, o que seja, terei o maior prazer em responder às mesmas. Eu aproveito, não vendo mais questões neste momento, para colocar, em nome da CCP, uma pergunta que muitas vezes os nossos clientes têm dúvidas, que é sobre a importância do BL no transporte marítimo. Não sei se pode aprofundar essa matéria. Ok, bom, não temos muito tempo, vou tentar ser também muito breve e muito conciso. O BL, chamado Bill of Lading, no essencial, é um documento que confere a posse da carga. Nós temos aqui, no essencial, três noções associadas ao BL. O BL, o Seaway Bill e o Telex. Sendo que o BL, normalmente, é um documento que tem que ser enviado, é um documento físico, que é impresso nos escritórios de origem, onde a carga está, é entregue ao expedidor da mesma. E o que é que acontece? Esse BL tem que ser entregue nos escritórios do destino, da Maersk no destino, tem que ser entregue, lá está, pelo recebedor da carga, nos escritórios da Maersk do destino, de forma a que os mesmos possam ter a posse da carga, porque senão a carga não vai sair do terminal de destino final. Portanto, novamente, é um documento que comprova a posse da carga, faz parte, lá está, de uma transação comercial. E qual é que é a tal diferença entre o Seaway Bill e o Telex? O Seaway Bill e o Telex podemos agregar aqui de uma forma muito genérica como um BL eletrónico, mas o que é que acontece? Nestes casos, o Seaway Bill ou o Telex substituem o documento físico em si, as folhas de papel, e permitem que no destino, então, o recebedor da carga, o comprador da mesma, portanto o cliente, possa fazer o levantamento dessa carga no destino diretamente, sem qualquer tipo de restrição. Obviamente, tem que fazer os despachos alfandegários, por aí fora, que são tudo procedimentos normais. Mas no essencial aqui, voltando só a este tema que eu acho importante, o BL, o Bill of Lading, é um documento que comprova a posse. Quando falamos de um BL original, um documento físico, é emitido no escritório de origem, é da responsabilidade do expedidor, lá está, que faça chegar esse mesmo ao destino através de um courier, de uma DHL, uma TNT, enfim, uma FedEx. No destino final, quem recebe esse BL original pega no mesmo, vai ao escritório final e comprova junto da Maersk que, sim senhora, nós estamos habilitados, estamos licenciados, entre aspas, para termos a posse da carga. Porquê? Porque o shipper já nos deu essa indicação. E aí o processo segue normalmente. Se não tiverem o BL, não sai. A carga, por exemplo, não sai de lado algum. A carga fica no terminal, pode ficar meses, pode ficar anos, inclusive. Temos situações gravíssimas e complicadas com este tipo de situações, mas a carga dali não irá sair. Depois, lá está, o tal Seaway Bill e o Telex será a substituição de forma eletrónica desse mesmo documento de posse. No essencial é isto. Novamente, são temas complexos, tínhamos muita coisa aqui para explanar, mas eu penso que isto dará uma ideia muito mais clara às pessoas. Obrigado, Nuno. Temos também agora uma pergunta colocada pela Sofia Barradas. Boa tarde, Dr. José Rijo. Tenho um novo cliente na Macedónia do Norte que me pede o documento V1-1. Já expliquei que este documento é apenas usado na importação de vinho para a União Europeia. Tem conhecimento de algum acordo comercial com este país? Sim, há um acordo comercial com a Macedónia do Norte. Eu posso, nos slides tenho aí o meu endereço eletrónico, se a pessoa em causa me quiser fazer o favor de enviar um e-mail, eu terei muito gosto em partilhar o protocolo das regras de origem celebrado entre a União Europeia e a Macedónia do Norte.